na nossa página principal do UOL sobre a situação do Rio Grande do Sul, que claro que é o assunto de extrema importância do nosso país, a situação gravíssima no Rio Grande do Sul, com tantas mortes, né? A gente tem 157 vidas perdidas nessa tragédia, ainda há quase 100 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul. O trabalho segue nas cidades para baixar água, para conseguir reconstruir os bairros, as casas, milhares de pessoas vivendo em abrigo e a dificuldade, inclusive, na volta à normalidade. Nossa manchete principal fala sobre a falta de energia elétrica. É a reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo. Quase a metade das cidades do Rio Grande do Sul ainda está sofrendo com falta de energia elétrica. O levantamento da ANEEL mostra que 222 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul estão enfrentando a falta de luz ainda. Esse foi um levantamento feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a pedido do jornal Folha de São Paulo, e a lista das cidades que registram a falta de energia são cidades, inclusive, que estão entre as mais atingidas, né? E a dificuldade, inclusive, de retomar essa energia por conta dos riscos diante dos alagamentos. Outras notícias importantes também que hoje estão sendo apresentadas aqui em relação aos motivos dessas enchentes. E hoje tem uma outra reportagem do jornal Folha de São Paulo que eu acho que traz luz a esses questionamentos sobre por que Porto Alegre ficou debaixo d'água, por que o aeroporto de Porto Alegre vai ficar fechado até novembro, segundo o Paulo Pimenta, ministro do governo Lula. Existe um dado aqui falando que a Prefeitura de Porto Alegre foi alertada há 6 anos sobre o risco de falha no sistema contra enchente, porque o risco de ocorrer enchente em Porto Alegre, ele sempre existiu e sempre foi alertado pelos especialistas. E aqui tem informações sobre um parecer feito por 2 engenheiros em setembro de 2018 e que apontou o problema em caso de cheia do Guaíba e que essas enchentes poderiam acontecer. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre respondeu até o questionamento aqui feito pela imprensa, dizendo que ações estão sendo feitas. Foi o que disse o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que as ações estão em andamento. E o prefeito acusou pessoas de extrema esquerda de montar uma narrativa mentirosa sobre as enchentes em Porto Alegre. Foi o que disse o prefeito em relação a essas acusações, de certa maneira, né? Acusações não, eu acho que informações que trazem aí detalhes sobre por que Porto Alegre ficou debaixo d'água. Há uma outra questão muito triste que a Camila Corsini traz também aqui nessa reportagem que está na página do UOL, que é em relação à identificação das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E o trabalho das equipes, né, encontrar os corpos, tem sido um trabalho duro e difícil. Pelo menos 85 pessoas ainda seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul, segundo as últimas atualizações da Defesa Civil. E com essa tragédia já passando 20 dias, aumenta a preocupação com o resgate e a identificação dos corpos que podem estar debaixo das enchentes, que podem estar, inclusive, nesses locais que estão cobertos por lama. Segundo até uma médica legista, a Caroline Deitz, que concedeu entrevista aqui ao UOL, ela disse que a dificuldade já é das maiores possíveis e daqui a pouco poderá ser que seja até inviável identificar esses corpos. Os métodos de identificação não são milagrosos, ela disse, não são como nos seriados de TV. Há limitações e pode acontecer de pessoas não serem identificadas. E essa é uma grande tristeza para os familiares que aguardam uma resposta neste momento ao desaparecimento, né, dos seus entes queridos. E essa é uma grande dor para 85 famílias que estão aguardando respostas. Então, está aí também essa reportagem muito triste hoje, falando sobre a identificação dos corpos. Para trazer mais informações sobre a situação do sul do país, a gente vai agora para uma outra cidade também muito afetada, que é a cidade de Pelotas,
Quem está lá são os repórteres Luiz Adorno e Marcelo Ferraz, falando sobre a situação, como a gente vê aí, ó, chovendo neste momento aí em Pelotas, né, Luiz Adorno? Boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Fabiola. A gente está aqui na Praia do Laranjal, que foi uma das regiões mais afetadas aqui em Pelotas. A gente está a 4 quadras da Lagoa dos Patos, que atualmente está cheia, mas segundo a Defesa Civil, segundo o Corpo de Bombeiros, ela está estável. Está chovendo muito agora, deu uma trégua, mas estava chovendo muito até agora há pouco. E a Defesa Civil emitiu, na noite de ontem, 3 alertas sobre os riscos meteorológicos aqui da região. Entre hoje e amanhã, aqui em Pelotas, deve chover por dia de 80 a 130 milímetros de chuva. Então, incluindo queda com granizo. Aqui em Pelotas, o canal de São Gonçalo, que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim, está numa altura de 2,86 metros de altura e o local comporta até 3,5 metros de altura. Então a Defesa Civil tem feito alertas contínuos, dia a dia, inclusive horário por horário, alertando sobretudo as populações que vivem em áreas de encosta e em áreas também de declive para saírem de suas casas, porque há riscos de enchentes, inclusive em locais urbanos. Também há riscos iminentes de deslizamentos de terra em locais mais altos aqui. Então, além desses alertas emitidos pela Defesa Civil, a Prefeitura também fez um outro alerta ontem à noite, que eu também chamo a atenção, porque além dos riscos de enchentes e de deslizamentos, também há um risco com relação a animais peçonhentos. A Prefeitura suspeita e tem o alerta, cobras jararacas, se locomovem à procura de locais secos. Então, além dos riscos de enchente e também de deslizamentos, também tem esse risco com relação a animais peçonhentos, essa cobra jararaca que é venenosa e que pode trazer aí também riscos à população aqui de Pelotas, Fabiola. Ô Adorno, eu não sei se você já conseguiu rodar um pouco aí pela cidade de Pelotas. Como é que está o funcionamento da cidade? Porque quando a gente vê essas imagens da onde vocês entram, né, é muito impressionante. Parece que você está num lugar deserto, né? Parece que não tem ninguém mais aí. Como é que está o funcionamento da cidade? Essas pessoas estão no abrigo? Como é que elas estão sendo atendidas? O que você tem de informação? Aqui esse local é um local que foi esvaziado, né? Ele foi evacuado pela Defesa Civil. A Defesa Civil pediu para alguns moradores saírem, para todos os moradores saírem. A gente vê em algumas casas que alguns moradores estão ainda reticentes, eles não querem sair de suas casas, porque estão vendo nos outros lugares relatos de roubos, de furtos nas suas casas. Então essas pessoas têm se arriscado para defender as suas coisas, colocando a sua própria vida em risco, apesar dos pedidos da Defesa Civil. Mas no centro da cidade, que é um lugar mais alto, os comércios estão normais por enquanto. A prefeitura abriu vários abrigos aqui, com a presença inclusive da Brigada Militar nesses abrigos. Então tem muitas pessoas aqui que estão desalojadas ou desabrigadas e que foram ou para esses abrigos ou para casa de parentes, para casa de amigos em locais mais seguros. O centro da cidade, ele me parece normal. Tem trânsito, tem comércio aberto, tem tudo funcionando aparentemente bem, apesar da preocupação das pessoas, inclusive com esse novo alerta de enchente em locais urbanos. Mas nas regiões mais afetadas, parece um clima deserto mesmo, não tem nada funcionando por algumas quadras de distância, nenhum comércio está aberto, inclusive em locais que não tem água no chão ainda, que a água ainda não chegou. Então tem mobilizado e tem modificado toda o dia a dia, a rotina aqui da cidade. Isso. Adorno, obrigada pela sua participação mais uma vez aí trazendo. Eles estão passando por várias cidades, né? Ele e o Marcelo Ferraz. Aliás, um beijo para o Marcelinho, que é o nosso parceiro aqui de estúdio, que está fazendo esse trabalho aí com você. Eles estão passando por várias cidades, mostrando aí as cidades mais afetadas nessa tragédia. Como a gente pode ver até nas imagens, a tragédia segue. Até aqui a nossa audiência fala assim, é impressionante, não para de chover. Acho que todas as vezes que você entrou aqui com a gente, estava chovendo, né? A dor não é de uma tristeza sem fim, realmente. Muito obrigada, um beijo para você, bom trabalho. Obrigado, estamos à disposição, Fabiola. Bom,